E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e a nossa aula de hoje vai ser sobre Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. É a nossa primeira aula da playlist nova de trigonometria. Aproveitem! Bora lá para a aula? Vamos lá, gente, eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre triângulos. A gente sabe que todo triângulo, como tem um exemplo aqui para vocês, ele é uma figura plana, com três lados, formando três ângulos internos, né? Especificamente, eu vou falar sobre um triângulo que é chamado de triângulo retângulo. Esse daqui é um triângulo retângulo. E por que ele é considerado um triângulo retângulo? Bom, tem duas características básicas. Ele é metade de um retângulo. Imagina só se eu tivesse aqui um retângulo, tá? Tá aqui, partindo daqui, o retângulo, e aqui, vindo para cá. Então, na hora que eu tenho um retângulo e traço a diagonal desse retângulo e tiro essa parte de cima, forma um triângulo considerado como triângulo retângulo. E a outra característica dele, deixa eu voltar aqui, é justamente o ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui, com um pontinho no meio, significa que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, né? Então, todo triângulo com um ângulo de 90 graus é considerado o triângulo retângulo. Legal? Agora, esse triângulo retângulo tem algumas características importantes também. Por exemplo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é justamente esse lado aqui, ele é considerado a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tem um nome chamado hipotenusa, né? Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então aqui eu tenho esse cateto que é um dos lados que formam o ângulo de 90 graus, e eu tenho esse outro lado aqui que também é considerado cateto. É claro que eu coloquei outros ângulos aqui, eu coloquei o nome para esses outros ângulos, alfa e beta, né? Então eu sei que o lado oposto ao ângulo alfa é o cateto, e o lado oposto ao ângulo beta também é considerado cateto. Legal? Perfeito. Pensando nesse triângulo retângulo, um matemático chamado Pitágoras, que nasceu em 572 a.C., 572 a.C., ele desenvolveu uma fórmula relacionando os lados desse triângulo retângulo. E essa fórmula, ela é considerada o grande teorema de Pitágoras. Pitágoras porque foi um matemático que pensou, que desenvolveu essa fórmula. Legal? Então o que ele fala, né? Ele me fala o seguinte, olha só, que se eu pegar a medida de um cateto, elevar ao quadrado, essa medida, somar com o quadrado da medida do outro cateto, a somatória dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu vou dar um exemplo, olha só. Imagina só se aqui eu tenho o valor 3, uma medida 3, tá? E aqui eu tenho uma medida 4, tá aqui. E eu quero saber qual que é essa medida aqui, ó. Quanto que vale essa outra medida da hipotenusa? E Pitágoras me fala aqui, ó, olha só. Se eu pegar a medida de um cateto e elevar ao quadrado, mais a medida do outro cateto elevar ao quadrado, o resultado é quanto? É uma medida ao quadrado. Não sei que medida é essa, mas eu vou descobrir ela agora. Isso daqui me dá 9 mais 16, que é igual a x quadrado. 9 mais 16, 25. Então eu tenho um x quadrado igual a 25. Perfeito. Portanto, esse quadrado aqui aparece do outro lado como mais ou menos raiz quadrada de 25, né? E raiz quadrada de 25 é 5. O sinal de menos eu ignoro porque é uma medida, né? Então ela tem que ser positiva. Então, no caso, me deu a medida 5. Isso caracteriza que o triângulo é um triângulo fechado e que ele tem essas medidas de cateto 3 e 4, consequentemente a ligação do vértice A até o vértice B, na hora que eu ligo esses dois vértices com essa medida 3 e com essa medida 4, consequentemente essa medida vai ser 5. Isso é só um dos exemplos da consequência desse grande teorema chamado Teorema de Pitágoras. Tudo bem?
Vamos para um exemplo prático. Aqui eu coloquei um exemplo muito simples para a gente determinar, olhando a figura, o tamanho da escada. Então eu tenho uma escada aqui posicionada do chão até a ponta de um prédio. O tamanho dessa escada eu vou considerar como H, tá aqui. O prédio ele tem uma altura de 15 metros e a distância da escada até o prédio é justamente 8 metros. O que eu tenho que considerar para aplicar o nosso grande teorema de Pitágoras? Eu tenho que achar o nosso triângulo retângulo. E na hora que eu vejo uma figura dessa, eu percebo que existe um triângulo retângulo aqui, ó. Olha só. A escada está aqui. O prédio está aqui. E aqui é o chão, a distância da escada até o prédio. E, consequentemente, é claro, o prédio, se ele não for construído torto, né, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, considerando um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo que eu chamo de triângulo retângulo. E quando existe um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Ou quando vale o teorema de Pitágoras, é porque tem um triângulo retângulo. Tudo bem? Então, aqui eu encontrei um triângulo retângulo. A medida do prédio eu posso considerar como a mesma medida desse outro lado aqui, que a altura do prédio é 15. E eu quero saber justamente o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é a chamada hipotenusa. Tudo bem? Vamos lá. Então eu coloquei aqui hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, 8 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 15 ao quadrado. Pensando justamente no nosso teorema de Pitágoras. Legal? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Faço a conta, 64 mais 225 me dá 289. Esse quadrado aparece desse lado como mais ou menos raiz quadrada de 289. O resultado disso é 17. E eu só pego o resultado positivo, porque o tamanho da escada só pode ser positivo. Legal? E aqui, gente, a gente avança um pouquinho mais nesse grande assunto que é chamado de trigonometria. Veja bem, trigo de triângulo e metria de medida. Medida de triângulo. Legal? E primeiro a gente falou sobre as relações entre os lados de um triângulo retângulo, que tem o nosso grande teorema de Pitágoras. Legal? Agora a gente vai falar de algumas relações entre lados de um triângulo retângulo e os seus ângulos internos, que são as chamadas razões trigonométricas. Então eu começo, olha só, eu começo falando de razões trigonométricas, são relações entre lados de um triângulo retângulo e seus ângulos internos. E essas razões, a matemática deu alguns nomes para elas, né? Seno, cosseno, tangente. A gente vai ver que não interessa muito o nome, mas interessa o que ela significa. Então, na hora que eu falo sobre essas razões, já que eu estou relacionando ângulos internos com os lados, eu vou começar com a primeira razão importante aqui, que é justamente o seno. O seno de um ângulo, né? No caso, o 90 graus está aqui, mas eu vou relacionar sempre esse ângulo ou esse ângulo com os lados. Eu vou começar relacionando esse ângulo aqui, olha só. Seno do ângulo alfa, no caso esse ângulo aqui, existe uma razão que é justamente o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, seno de alfa é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o lado oposto, é o lado de frente a esse ângulo. No caso, azinho aqui, ó. Dividido pela minha hipotenusa. Legal? Cosseno de alfa. Bom, o cosseno de alfa é o cateto adjacente. Cateto adjacente é o cateto colado. Colado vem de cosseno, né? Só para a gente lembrar do nome. Mas cosseno de alfa é o cateto adjacente, o cateto junto ao ângulo, né? O lado que forma o ângulo, tá aqui. Dividido pelo Czinho, que é a minha hipotenusa. Então, seno, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno desse ângulo alfa, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Legal? Mais uma razão. Olha só. Tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa.
Legal, gente? 3 relações importantíssimas que vai me ajudar muito no desenvolvimento de vários exercícios. Então essas 3 relações, elas dependem muito do ângulo que eu estou falando. No caso, eu só falei de alfa, né? Então o lado oposto ao ângulo alfa é o azinho, que está aqui. Está aqui, ó. É o azinho que está aqui. Mas se eu estivesse falando do seno do ângulo beta, o lado oposto ao ângulo beta seria esse lado aqui. Legal? Então eu preciso prestar bastante atenção em qual dos 2 ângulos internos, eu deixei fora o 90 graus, mas qual dos 2 ângulos internos eu vou relacionar falando em seno, cosseno e tangente. Legal? Vou colocar um exemplo para vocês agora para a gente fechar esse assunto, olha só. Bom, o exemplo ele fala o seguinte: determinar a altura do ônibus em relação à horizontal, dado seno de 30 graus igual a 1 sobre 2 ou meio. Bom, legal, só vamos entender o desenho? Então ele fala o seguinte: existe uma rampa, onde o ônibus ele sobe essa rampa, ele se encontra no topo dessa rampa. Essa rampa tem um comprimento de 500 metros. Essa rampa, em relação à horizontal, ela tem uma angulação de 30 graus. E a altura onde o ônibus se encontra, eu chamei de x. E é ela que eu quero saber. Eu quero saber a altura desse ônibus quando ele sobe a rampa e está lá em cima. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é onde se encontra o triângulo retângulo, né? E aí eu percebo que o triângulo retângulo ele está aqui, ó. Olha o ângulo de 90 graus aqui, né? Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, está aqui o meu ângulo de 90 graus. Aqui é o que eu chamei de x, está aqui. Aqui eu tenho 30 graus e aqui eu tenho 500 metros. Perfeito, né? Eu vou tentar achar alguma relação que eu consiga resolver esse exercício, ou esse exemplo. Mas o que é resolver esse exemplo? É achar essa medida x, tá? Então, como eu estou atrás dessa medida x, eu vou verificar o que eu tenho de informação. Bom, eu tenho o ângulo oposto a esse lado, que é o de 30 graus, e eu tenho a minha hipotenusa. E na hora que eu olho as 3 relações que existem, tangente de alfa, no caso alfa aqui, vai ser o meu 30 graus, tá? Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então o cateto oposto a 30 graus é x, legal. Mas o cateto adjacente a 30 graus eu não tenho valor. Então não dá para usar essa relação. Vou tentar a relação de cosseno de alfa. Bom, cosseno de 30 graus é cateto adjacente, eu não tenho, sobre hipotenusa. Hipotenusa eu tenho, mas como eu não tenho cateto adjacente, também não dá para achar. E eu tenho que pensar que eu estou atrás do meu cateto oposto, que é o x, que é a medida x. E na hora que eu olho a terceira relação, que é a seno de alfa, eu percebo que seno, olha só, hein? Seno de 30 graus, no caso 30 graus, é igual a cateto oposto, que é o meu x, está aqui, cateto oposto, sobre a hipotenusa, 500. Mas, professor, eu tenho o valor de seno de 30 graus? Eu tenho, está aqui, ó. Seno de 30 graus é igual a meio. E ele me fala isso daqui no enunciado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou falar, no lugar de seno de 30 graus, eu vou substituir esse seno de 30 graus por meio. Está aqui, ó. Que é igual a x sobre 500. O 500 passa para lá, o 2 passa para cá, vai ficar 2x igual a 500. O x passa dividindo, o 2 passa dividindo o 500. E aí surge um x igual a 250. No caso, 250 metros. Tudo bem, gente? Essa é só um exemplo de aplicação das minhas razões trigonométricas. Um assunto muito bacana, que eu tenho certeza que você vai usar bastante. E se você gostou, vai lá no meu canal, ativa notificações, se inscreva, porque eu tô aqui toda quarta-feira para fazer uma aula sempre para você. Até a próxima aula.